Bem-vindo a outro episódio de Wealth Builders. Hoje a gente tem a visita do Camilo e do Evandro. A gente vai falar um pouco de financiamento, construção, o que acontece muito no mercado, a necessidade do mercado, né? Então tem muita gente que quer alavancar através de financiamento ou quer construir mais de uma casa. Tem dinheiro para uma ou duas e quer fazer 5, 10, a alavancagem que ele permite a ele no momento. Então, apresentar os dois. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. E me conta um pouco da experiência de vocês. São os mestres aqui na Orlando de financiamento para brasileiro e latino e todos, né? Americano, todo mundo. Sim. Conta as historinhas de vocês. O que já passou no escritório de vocês? Nós temos uma presença bem grande aqui na parte de Orlando. Nós especializamos na parte de empréstimos para construção, verticalização. Uhum. Na verdade, nossa experiência é de A a Z. Uhum. A gente faz financiamento desde a compra de um terreno, a parte horizontal também, a parte de site work e eventualmente a parte vertical. Uhum. Então a gente especializa em todos esses aspectos de construção. Uhum. Tem pessoas, tem N projetos em várias fases. Muitas pessoas vêm para a gente só para a parte para verticalizar a casa, e outros clientes desde o início na compra do terreno. Então, temos essa especialidade. Em termos de tamanho de projeto também, a gente faz todo tipo. Desde uma casinha que é single family, eu acho que o nosso maior projeto tem 1.200 ou 1.800 casas. Uau. Em Okeechobee, que a gente fechou ano passado, né, Evandro? Projeto grande. Então já foi um multifamily de várias fases, né? Na verdade são single families. São single family, não? Voltada para um público específico, mas são 1.800 unidades single family. Que legal. Projeto monumental, gigante. Em Okeechobee. Okeechobee, para quem não conhece a Flórida, é tipo assim, tá no meio da Flórida, né? Então tem muita gente que vem até investir nessas áreas aqui nos Estados Unidos e procura aquela área que tá todo mundo, tá aquele momento. Tony ali, modinha foi para lá, tá aqui, Ocala, Marion Oaks, Palm Bay, uma área outra. Então esse projeto foi no meio da Flórida que está crescendo, né? Está crescendo muito. E ainda tem muita terra, um preço favorável. E eu acho que está tendo incentivo até do próprio condado para incentivar development. Então, a gente vê isso. Alguns condados têm valores mais altos, né, outros menores, para ter esse incentivo, né? Olha, o impact fee, o permitting fee, tem uma diferença muito grande, né, entre um condado e outro, porque é um incentivo, né? A gente vê isso em condados menores, né, que tem pouca população, que eles querem alavancar, aumentar a população, para obviamente ter mais arrecadação. Então eles dão incentivos para levar famílias que vão consumir no mercado, então vão dar desenvolvimento ao mercado local de comércio e a parte de real estate, que no final das contas volta como tax para a prefeitura, né? Então o objetivo é, você pega em Okeechobee, a gente viu a cidade tem 10 mil habitantes, uma cidade que está começando, então você tem aí uma oportunidade de crescimento gigante, né, em termos de pessoas. Você fala em 1.800 unidades, quando ficar tudo pronto. 3 ou 4 pessoas morando em cada casa, você já quase dobra a população. Exato. Então o negócio existe essa necessidade, né? A Flórida tem essa necessidade. Porque tem gente que quer morar na costa, mas tem gente que quer ficar tranquilo lá no meio, tá a 1 hora de Miami, 1 hora para o outro lado, tá perto disso. Fica numa boa localização e assim, um custo-benefício de terra interessante. Ainda tem muita terra na Flórida, num preço que dá um retorno bem maior do que outros estados. E isso juntando com a migração natural que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? A gente fala bastante sobre isso. Vários estados vindo para a Flórida por uma questão tributária e por uma questão climática também. Exato. O pessoal cansa de neve, cansa de ficar morando mal num apartamentinho e vê uma possibilidade de morar muito melhor, talvez pelo mesmo preço, com uma qualidade de vida incomparável, né? Então a Flórida tem sido, Flórida e Texas, os dois grandes destinos da própria migração do americano. Então esse projeto veio para atender essa demanda dessa migração interna e para um público específico, numa área que está... Para aquele momento, né? Para aquele momento. Exato. Porque aí você, tipo assim, a Flórida tem uma pessoa que está vindo para cá e vem morar num trailer home, e foi a intenção dela, porque ela saiu de lá, ela quer morar tranquilo. A gente fala, o brasileiro ou americano, o brasileiro ou latino, quando a gente fala um trailer park, um mobile home, eles pensam numa coisa bem feia. E tem mobile home aí que é divino. É melhor que muita casa no Brasil de luxo.
Correto. Entendeu? Então não tem esse aspecto de perder qualidade de vida. Não. É só porque era para aquele momento, naquele local, era o melhor custo-benefício, vai colocar isso para crescer, né? Sem contar a estrutura, né? Que aqui tem uma estrutura para receber esse tipo de RV que a gente chama, né? Tem uma estrutura. É diferente do Brasil que você sai e você não tem lá uma conexão de esgoto, de água, de energia, você não tem nada. Então aqui é incentivado até essa questão, é um outro mundo porque existe uma infraestrutura apropriada para receber esse pessoal também. Tem áreas, tem campo de golfe, tem magnífico, um resort, tem tudo. Não, a Disney fechou, a Disney tinha um RV Park, exato, ficou anos lá. E quando eu vi a reportagem, a mulher morou lá desde, tipo, 20 anos. Ela alugava o espacinho dela 20 anos. Tipo assim, ficou 10 anos num, depois 8 anos no outro, tipo assim, ficava no mesmo lugar, alugava, como fosse um hotel. Cara, e a gente tem muita procura também de brasileiros que estão aqui, ou outros brasileiros que estão no Brasil, mas querem investir aqui, e aí esbarram no desconhecimento, né, de como funciona o mercado, como é que ele pode tomar crédito ou não tomar crédito. Então, como funciona isso? A gente queria abordar com vocês algumas situações que a gente vivencia no escritório. Então você tem, por exemplo, estrangeiros. Vamos falar de brasileiro, que a gente tanto faz brasileiro como colombiano, como qualquer estrangeiro. Se ele tiver uma residência permanente nos Estados Unidos, aí sim ele consegue ter um acesso direto, ele, junto com outro builder, conseguir o empréstimo. Então aquele que tem dinheiro para fazer uma casa ou duas casas, consegue fazer 5, 6. Alavancar. Baseado no que ele foi aprovado. Isso. Então esse é um caso mais simples, que é um caso de quem tem a residência permanente aqui. Agora, tem um caso de brasileiros que estão no Brasil ou que moram aqui, mas têm visto de estudante ou têm visto de turista. Então a gente não consegue emprestar diretamente para... Normal, como qualquer país. Mas aí ele vai precisar de quem? De um builder que tenha tracking records, que tenha performance, que consiga pegar o crédito junto com ele, ou em conjunto, ou toma em separado para ele poder executar a construção. Então, tem como investir lá do Brasil em construção aqui? Tem, mas ele não consegue contratar diretamente porque o banco não empresta para quem não tem uma residência permanente aqui. Mas aí você tem que fazer parceria com um builder que possa apresentar para o banco dizendo assim, ó, o Zezinho está vindo ali, ele mora lá no Brasil, tem uma LLC aqui, mas eu vou estar junto com ele. Então eu tenho minha performance, eu tenho essas entregas, eu tenho essa minha licença, que é fundamental aqui, ninguém faz nada sem licença. E aí então você pode fazer uma parceria e construir em conjunto. Legal. E quem já mora aqui, como eu disse, é muito mais fácil para ele, mas ele também vai precisar de um builder, mas ele pode tomar diretamente. Nesse seu segundo caso, ele não consegue tomar diretamente, precisa de um builder em parceria. E o que aconteceu já? Dor de cabeça de gente que achar que não... que consegue não saber quem que serve. Acontece muito com a gente. A pessoa quer ir num caminho, a gente fala, cara, não vai dar certo. Mas pela experiência do Brasil, eles tentam, né? Deve acontecer isso com vocês. Do cara, eu quero fazer desse jeito. Não, mas eu preciso desse, eu preciso daquilo. E o cara tenta, não patina, não. O nosso trabalho, uma grande parte do nosso trabalho é educar o cliente. Porque muitos clientes Te deixa ser educado. Chegam para querer fazer do jeito deles. Então a gente tenta colocar eles no modelo que o banco está fazendo. Então a gente, muita parte é ensinar como que é feito, estruturar ele para qualificar para o empréstimo. Porque o que vocês estão fazendo, né? Eles têm que... A gente vê quando acontece aqui da gente que não, eu quero fazer desse jeito. Mas, cara, não é desse jeito, o caminho é esse. Que eu acho que deve aparecer um assim, não, toma isso, eu preciso dessa informação. Ah, não, isso aqui não precisa não. Como assim? Eu estou falando que eu preciso do banco, o requirement. Não é incomum, às vezes a gente tem profissionais brasileiros, engenheiro, construtor no Brasil, bem sucedido, experiente, e aí ele vem para cá falando assim, pô, eu sou um cara experiente, eu consigo construir. Aí quando a gente fala assim, cara, é completamente diferente, isso meio choca às vezes, eu pergunto, como? Construção é construção. Eu falei, ok, mas tem métodos de construção, tem códigos, tem regras, existe uma inspeção passo a passo. No Brasil você constrói e às vezes você vai pagar o INSS no final, vai pegar o ABITS no final, não tem uma inspeção constante da prefeitura. Aqui você não faz o passo 2, sem a inspeção aprovada do passo 1. E se você seguir os passos por sua conta, é multa, é embarga, então assim, não é simples. Retrabalho. Não é simples como é no Brasil. Vocês sabem, é o dia a dia de vocês. Mas quem está no Brasil não sabe disso, acha que... Claro que a experiência de construção ela ajuda, mas o modelo é completamente diferente. Já aconteceu com vocês de alguém que... Eu tenho uma cliente que ligou pra gente, não foi nem culpa dela.
Ela contratou uma companhia, a companhia terminou a casa, era uma adição, ela tinha uma casa pequena, ela adicionou e reformou tudo. Não fizeram nenhuma inspeção. Ela não sabia. Quando chegou no final, ela pagou todo mundo e falou, pronto, terminamos. Aí depois chegou uma bateu na porta dela, E ela tirou permit também. tinha um permit, tinha um número de permit, tinha um número de permit, não fizeram Só uma fez inspeção. o permit, mas Foi não igual no fez Brasil, inspeção. fez a casa inteira, assim, refez a casa inteira, extensão até grande, aí chegou assim, acabei a casa, agora tem... Não, agora... Quebrar tudo. Aí chegou lá, não tinha uma inspeção. É. Já chegou alguém aconteceu isso com vocês? Sei lá, pegou um empréstimo e falou, eu preciso de dinheiro. Aí você falou assim, e já aconteceu alguma coisa Não assim, né? nesse ponto, assim, desse Porque caso, você já instrui um pouco a pessoa, olha. Mas geralmente assim, ó, o pessoal também, ele tenta fazer como ele sabe e não consegue. Porque assim, desde a aplicação do permit, essa parte burocrática, naturalmente ele vai ter que ter um builder, porque ele não consegue construir sem licença. Então ele é bem sucedido no Brasil, aqui não tem licença, então vai precisar ter um builder com ele com a licença. E aí esse builder acaba Não deixando ele fazer essa dando uma coisa. enquadrada, dizendo assim, cara, é assim que funciona, é assim, esse que é o caminho, não dá para ser assim, não dá assado. O pessoal às vezes questiona, reluta, não acredita que a experiência dele não vai, e aí costuma de repente pegar alguns parceiros errados, né? Pega o parceiro errado porque o cara está construindo 2, 3 casas ali que um amigo indicou. Então você pega pessoas que não são tão profissionais, que pode até construir a casa, mas vai dar alguns problemas aí ao longo da construção que não compensa, não precisa disso. Essa mulher, na verdade, ela tinha um GC também, uma pessoa construindo para ela. Ela contratou uma empresa de construção para... Tiraram o permit, Tirou construção, permit, engenharia, elétrico, tudo, todos e os o cara, permits. a pessoa... E não passou É tipo assim, Então, assim, a gente também é história de tem Miami, Key West, onde que eles estão? Aí ligaram pra gente fazer essa parte de, como é que fala, legalização. É loucura, é muito mais difícil do que ter feito direito, né? Enfim. A gente tem uns 3 processos de legalização hoje em dia. Porque tudo fez, o que acontece muito é no flip, né? No flip acontece mais. Ela, no caso, era um flip com adição. Essa é o flip, comprar e vender casa. A gente vê muito. Todo mês aparece uns Tem 2, que 3. quebrar muito. E vamos falar de crédito. Você fala, pô, será que eu vou ter crédito? Cheguei dos Estados Unidos agora, não vou conseguir crédito. Se ele tiver a residência permanente, a gente consegue o crédito para ele, obviamente olhando quem vai ser o builder, porque o banco olha muito o projeto. Independente Mas eu tenho um tax return aqui que está dando prejuízo. Não interessa, ele vai te pedir o tax return para ver se você está em dia com o governo. Mas não se você está dando lucro ou prejuízo, porque ele vai olhar o projeto. Qual é o seu projeto? É 5 single family em tal lugar, que vou vender por tanto, estou pagando tanto, o custo de construção é esse. Ele olha e vê se vai ser rentável ou não. Aí o banco entra com um percentual obviamente menor, porque tem a parte que o construtor tem que entrar. Normalmente a gente fala de 80-20, o banco entra com 80% e o empreendedor com 20% do projeto. E o banco olha e fala, beleza, mesmo não tendo ele sendo novo, ele olha o projeto. Porque ele vai olhar também o builder. Quem que é o seu builder? O builder parte é muito importante. O builder não tem experiência e o cliente também não tem experiência, aí não consegue crédito. Mas ele não consegue, tipo, um 60-40? Não. Nem Não, assim. não é esse o ponto. O banco, igual o Evandro estava falando, você tem o projeto de construção, o próprio projeto vai qualificar para o empréstimo, tá? Vamos falar que a maior parte do análise do banco vai ser o projeto. Que visivelmente... Se é viável o projeto, rentável para o próprio investidor. Depois a gente vai pegar o dono desse projeto e a gente vai fazer uma análise dele também. Ele tem experiência? Tudo bem, vamos ver se ele tem ou não tem experiência. A gente analisa o dono do projeto. Também a gente quer olhar o construtor, o builder. Porque se o dono do projeto não tem experiência e ele quer fazer metade só, não importa, ele não tem experiência. Mas quem é o seu builder? O builder também não tem experiência? Morreu. Então assim, ou o builder ou o developer tem que ter. Obviamente, se o developer tiver e o builder também, você consegue com mais facilidade, até percentuais maiores. E como está a taxa de juros para esse tipo de trabalho? A taxa de juros histórica nessa linha de construção sempre foi na casa de 8, 8,5, 9. Mas com a alta de juros que houve nos Estados Unidos, hoje ela está gerando em torno de 11 a 11,5. Aí a pessoa fala, pô, mas a taxa é alta. Ela é 11, 11,5, mas na utilização. Então você tem um cronograma de obra de 5 meses, vamos fazer uma conta simples assim, 5 meses, 100 mil é o custo da obra, o banco vai liberar 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil, mais 20 mil.
para a gente ter para facilitar o entendimento. Liberou os primeiros 20, você começa a pagar juros sobre os 20. No segundo mês, fez a inspeção, você andou, porque o banco reembolsa aquilo que você já fez. Então você tem que ter um dinheiro para ir na frente, que é onde está os 20% que eu falei no começo. Pediu mais 20, você está devendo 40, aí é juros sobre 40. Depois, juros sobre 60, juros sobre 80. Isso faz com que a curva de juros ela vai crescente. Então não vai pagar 11% do dia 1 ao dia 365. Isso é uma curva. Então o efetivo pago no mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, se for em 6 meses, vai gerar em torno de 50% disso. Vai ser em torno de 5,5%, 6% de taxa efetiva. Existe também umas taxas de contratação que a gente chama de origination fee. No Brasil não tem isso. O banco geralmente cobra a taxa com tudo dentro. Aqui o banco tem uma origination fee e a taxa. Esse origination fee gira de 2,5% a 3%. Então se você constrói em 6 meses, vai ficar 6 de custo, com mais 3, vai ter um custo final de 9% sobre o valor da casa. Super viável. Ah, tá comendo a minha margem. Ok, mas a conta é assim, ó. Eu quero ganhar X em uma casa ou X menos o juro em 5 casas. O que Obviamente dá uma alavancagem maior, no total é muito maior Um número muito maior. do que você fazer uma casa só. Ah, eu não gosto de pagar juro para banco. Ah, eu nunca devi para banco. Mas, então realmente continue fazendo uma casinha, faça com o seu dinheiro, porque para entrar numa alavancagem também, tem que entender o sistema aqui. Tem E que a pagar gente juro, explica faz parte. O que a gente tenta falar para o investidor aqui, que a gente faz muita alavancagem, né? E é normal no mercado com vocês. Né? E então a gente fala, imagina que o banco é seu sócio que vai ganhar menos. E vai te proporcionar você fazer Entendeu? 4 unidades ao invés de fazer uma. É, tipo, vocês vão falar que exatamente, fala assim, ó, você vai comprar uma casa, agora imagina que você arranjou e você queria ganhar, porque se você construir uma casa aqui, cash, expectativa de retorno, fala, cara, vamos falar 14, 15, 16%. Se você fazer com um banco, que talvez vire 16, 17, 18%, não sabe, pode ser bem mais independente do valor, mas imagina que você fez um grupo de 5 pessoas, você colocou 20%, cada um colocou 20%, entendeu? Mas só que você vai ganhar receber mais e os outros 4 sócios vão receber menos. Que se o banco colocou 80%, você colocou 20%, mas você vai dar 9% para o banco e você, na vez de, se deu 16%, você pegou o resto dele, ficou para você. Uma boa. O raciocínio é assim, ó, é o retorno sobre o capital investido. Exato. Né, que a gente chama de ROI. Então, por exemplo, se você colocou 50 mil aqui do seu dinheiro, e se lá no final der 25 mil, você ganhou 50% do seu capital. Ah, mas eu paguei juro para banco com risco. Mas você correu risco com capital de terceiros. Do banco. Do banco. Então você não tinha esse dinheiro. Então sobre o seu dinheiro, quando você faz o cálculo, é altamente rentável. Exato. Mas muito mas vou pagar juro para banco, eu não sei o que, eu não gosto. Mas é muito de apetite para risco. A costume de trabalhar alavancado, porque a gente tem pessoas, eu trabalhei em banco muitos anos, não tem ninguém certo ou errado. Existem perfis diferentes. Tem aquele que é mais conservador, que aplica hoje na poupança no Brasil. E tem aquele mais arrojado que aplica em opções, em ações. Então você tem vários extremos. E tem aquele cara mais no meio, Exato. tipo assim, nem vou correr muito risco, Ou também não vou ser diversifica, né? conservador Coloca demais. um pouco aqui, vou colocar um pouco lá. Então, eu vou trazer um parceiro que é um banco, beleza, e ele entende o processo. Quando entende o processo, facilita, porque Exato. ele sabe que aquele é um custo necessário para ter uma alavancagem maior. A gente senta com muitos assim para conversar no escritório e eu tenho a minha tela grande lá, né? Então, literalmente o desenho. Cash, seu investimento. Banco, seu investimento. E a gente fala, peraí, antes de começar isso, para você como investidor, o que é mais importante? A última linha lá dizendo quanto que você ganhou? Ou o processo? Não, para mim importante é o meu ROI, que tipo assim, eu coloquei 10 e tirei 15 e ganhei 50%. 50%. Não é, cara. Não é. O cara fala, então, se é importante isso, então tá aqui, eu vou te desenhar se você fizer com cash e se você fizer com banco. Ah, mas se eu não tivesse o banco, eu não ia ganhar 15, eu ia ganhar 20. Ok, 20 numa casa. Ou você quer ganhar 15 em 5? É 15 e no final deu mais. 15 vezes 5 vai ser muito mais do que uma casa ganhando 20. É esse que é o raciocínio. Exato. Exatamente a gente fala. Então eu falei, cara, imagina que o banco é seu sócio. Mas só que se der 16%, vamos falar que você deu 9 para o banco e você ficou com o resto. Então você ganhou 25 e você deu 9 para o banco. Ele é o seu sócio barato. Não fica olhando que você podia ter ganho 35, mas você ganha uma. Exato.
Exato. Esse é o Aí eu faço a raciocínio. matemática ali, então, tá vendo? E a gente mostra, então. Se você fizer com cash, você ganha esse valor. Se você fizer com banco, você ganha esse valor vezes 4. É, Porque como você eu leva disse, um vezes cada um 4. tem a sua verdade, Exato. cada um tem a sua apetite, e assim, como eu disse, Aí o não tem povo, ninguém não, eu errado, vou ficar, eu cada vou um tem continuar a sua fazendo verdade. cash. Aí nós, então bora. É, Vamos tem brincar em cash. Tem um velho ditado, né, que dívida é muito mais barato que equity. Se você, por exemplo, é muito melhor você pagar na sua dívida, pagar juros, do que trazer um sócio e dar sociedade para esse Exato. sócio. Com certeza. A dívida é muito mais barata. Então, ter o banco como seu sócio, muito mais barato do que você trazer um investidor de fora. Falar assim, ok, está 50% é seu. Dividir. Você vai dividir lucro. Só vale dividir se valer a pena para você dividir. Ó, para que tal o sentido, né? A gente O banco é um sócio barato. é um sócio barato. Entendeu? A gente, o americano, eu acho que o brasileiro, tipo assim, eu sou de Goiás, né, do interior, né, da porta da porteira. Então, no tempo quando eu vim para cá, a gente a pessoa, vamos falar da cidade grande, vamos lá, São Paulo, Rio, já tem uma cabeça financeira diferente, né? Talvez as pessoas de outros pensam aí desse jeito, não, mas é minha casa, não devo pro banco, porque já passou por uns plano do Cruzeiro, do Cruzado, blá blá blá, e o banco tomava. Mas são experiências também herdadas. Exato. Do nosso pai, do nosso avô. Todo mundo tem medo. Que vieram numa época diferente, uma época mais difícil, vieram para o Brasil, lutaram e tem, assim, conservador. Minha casa, gosta de terra, gosta de ter coisa palpável. Palpável, entendeu? E a gente herda isso. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas a gente traz essa herança histórica dos nossos avós. Exato. Faz parte. A gente explica para eles, porque a gente fala para eles até, eu estava tendo uma reportagem, tipo, que a gente estuda bastante, né, procurar conhecimento, né, a quantidade, os bilionários americanos do mundo inteiro, eles pegam empréstimo dinheiro da fundação deles. Por quê? Porque, tipo assim, é mais barato que pagar o imposto. Então, se ele tem o portfólio, vamos falar em fundação, não falar nada que complicar, mas o cara tem num banco ou num management, um wealth management, sei lá, 10 milhões em terra, né? Ele não vai lá e vende uma terra dele. Ele pega um empréstimo na terra dele. Porque se ele pegou um empréstimo, ele tem uma dívida, ele paga a dívida, aí ele paga os juros do que ele ganhou, mas ele tem que pagar para ele mesmo. Sim. Né? Do que ele ter que, então é mais barato que ele pegar, vender um Ele prêmio. usa como garantia e não como liquidez, para Exato. monetizar. Ele monetiza de outro jeito. Exato. Mas mantém o ativo. Exato, então ele devolve, aí pega empréstimo, entendeu? Paga mais barato que ele vai pagar menos quando ele usa a balança, ele vai pagar menos se tivesse pagado imposto de renda, de tivesse vendido, pagar aquilo, fez a liquidez de um bem e tudo, Então o mercado financeiro tem muitas ferramentas, né? A gente tá falando Contanto de que a pessoa juros, entenda, né? Um pouquinho de juro também. A gente espera, né, e o Fed já disse isso. Março agora já vai A gente baixar, não né? deve ter mais altas. Então, talvez passamos por um período ainda de manutenção para depois iniciar a queda. O que ocorreu no Brasil? O Brasil chegou a 13,75, ficou por 8 meses a mesma taxa e agora está numa trajetória de queda. Isso é bom porque mostra a tendência é de queda. Exato. E a tendência aqui hoje é de manutenção e também queda. Mesmo que caia 0,25, Ajuda. você já botou a curva para baixo. E diz assim, é daqui, a inclinação vai ser para baixo. Então é só a tendência, já botou o mercado mais positivo. E Dizem a que gente talvez tem em notado, né, março vai cair meio, não é? Falamos isso sobre hoje sobre isso. O mercado deu uma mudada. Está tendo mais oferta de crédito, eles estão aumentando percentuais de 80% para 85%. Que eles querem emprestar com esses juros. Porque só de mostrar que já é uma tendência de queda, já gera um otimismo. Otimismo em empreender, em fazer novos projetos, de comprar terra, de fazer construção. Mover. Então, só a tendência, não efetivamente, às vezes o número nem é tão importante. 0,25 ou meio. É só um... Mas só de dizer assim, um que pico, vai vai baixar cair. e realizar essa baixa, nem que seja 0,25, o mercado já muda completamente. Estamos tendo muito mais lenders agora chegando na gente. Vocês têm cliente? Pô, no curto passado aqui agora, o mercado deu uma apertada. Estamos com medo de emprestar, nem certeza. Então, tudo fica um pouco mais difícil. Aham. A gente só consegue fazer o próprio empréstimo para pessoas que têm experiência. Ele dificultou, né? O requirement, Dificultou. ele dificultou. Pessoas que sabem o que estão fazendo. Agora a gente está vendo uma Porque também vamos falar, o banco, ó, se eu sei que vai cair, então eu quero emprestar aqui em cima. Eu não quero emprestar, tipo, se caiu em março, caiu em julho, caiu em tudo. Eu quero emprestar o máximo de dinheiro nesse alta porque vai cair.
Porque ele trava, né? Um projeto às vezes leva um ano, tem multifamily de apartamentos, leva 18 meses. Você travou a taxa hoje, você vai manter essa precificação até terminar o projeto. Exato. Eu te garanti meu empréstimo, mas garanti nesse valor. Essa é uma estratégia. Então, eles estavam antes mais restritivos, agora eles estão com mais apetite para emprestar, porque é exatamente na tendência do otimismo. Então a gente deve ter uma redução, não sei quando, eu nem sei com que medida, mas desses 11, 11,5 que eu falei, isso a tendência é baixar, porque historicamente foi 8, 8,5. Então a gente deve ter uns 3 pontos aí que a gente ainda tem de possibilidade de queda. E é o que a gente espera. Isso. Não, e é o que eu falo muito investidor, que eu acho que está acontecendo com vocês, a tendência, a gente fala para todo mundo, investe agora, porque vão falar, até você tirar seus linhas, seus permits, tirar suas licenças, começar a preparar, porque o empréstimo, cara, vou construir, até ele comprar o lote, preparar tudo para sair o permit, o empréstimo vai sair só daqui 4 meses, 5, 6 meses. É importante isso. Então ele se organiza. Deixa eu pegar um gancho nisso que você falou. Quem tem interesse em comprar terreno e fazer construção, só vai pensar em empréstimo quando tiver com o permit ou na mão ou prestes a ser emitido. Então isso nós estamos falando de 3, 4 meses entre ele comprar e conseguir a aprovação. Então preocupem-se com construção, empréstimo para construção só quando o permit tiver. Para quem não sabe o que é o que a gente está falando aqui, então... É como uma alvará de construir. Você tem que entrar com o processo, espera a aprovação, vão questionar a planta, vão questionar uma série de coisas de elevação por causa de flood, inundação, e aí aprovou. Então isso tudo leva 3 a 4 meses. Aí então vamos falar em banco, para não consumir o período de empréstimo com papelada e consumir o período de empréstimo com efetiva construção. Entendi. Isso. E o mercado, a tendência é melhorar, né? Para quem tanto no mercado financeiro, para as vendas das casas, porque baixou o juro, vem mais gente para a Flórida. Aquece o mercado. Tem uma demanda maior, né? A gente está vendo isso. Das grandes construtoras, as maiores dos Estados Unidos, estão comprando terra, comprando lotes prontos, está tendo uma demanda grande disso, que significa que em breve vamos ter uma alta de demanda. Vocês também ouvem bastante essa história que está vindo, tipo, não está falando nem de imigração, está falando de migração do norte para cá, né? Que, tem quantas mil famílias mudando para a Flórida, tanto, é o correio, foi feito pela análise, pelo censo, por isso, aquilo outro, a quantidade de família que está descendo, né? Que vende o que está lá, vem viver aqui, para viver o que já está mais velho, né? Que vem para aposentar e quer viver a vida tranquila, jogar golfe todo dia, sair para comer todo dia fora. E o cara que pode morar aqui e trabalhar em Nova York. Uma vez por mês, uma vez por semana, pega um aviãozinho dele, vai lá. Então a gente vê algumas cidades perto dessas grandes regiões crescendo por isso, né? O cara pode ver tranquilo aqui, o homem de manhã acorda, dirige 1 hora para o aeroporto, pega o avião, vai lá para Nova York, passa um dia, volta, uma vez por semana ele viaja. Eu já citei isso aqui, a gente falou sobre isso, a questão de Flórida e Texas, tendo essa migração, porque a qualidade de vida, o custo de terra e de aquisição ainda de real estate está bem abaixo de Nova York, Califórnia, Indiana, que são estados que têm uma tributação maior, a propriedade é mais cara, então ele consegue vender lá e comprar uma aqui com um upgrade fantástico. Exato. E financia. Nós vamos convidar vocês para vir outras vezes, para a gente conversar mais, tá? Muito obrigado por ter participado com a gente. E a gente quer sempre, a intenção sempre é educar, passar informação, tipo assim, a gente oferece serviço, tanto vocês como a gente está aqui para ajudar a população brasileira, latina, americana, mas a ideia também dar uma ideia do que o mercado está acontecendo e educar para, se a gente, pelo menos, se não for oferecer o serviço, a gente quer ajudar, para a pessoa não chegar, não querer... Quem faz financiamento, você paga pelo custo de financiamento, mas nada adiantado, paga no closing, né? Então vai ter custo, tudo tem custo, todo mundo está vendendo serviço. Aí você pode divulgar os nossos contatos aí para o pessoal, porque a gente também, é muito comum a gente fazer reuniões para esclarecer, então a gente está aberto a esse tipo de combate. Vai ter o telefone, informação, tudo. Fica à vontade de entrar em contato com vocês, sentam, eles são super gente boa, a gente também liga para pedir ajuda, entendeu? Então vamos poder... ajudar a população, que tem quantidade de brasileiro vindo aqui, né? A gente fica triste. Porque de vez em quando a gente conversa que eu fiz, aconteceu com isso, aconteceu com aquilo outro. Cara, porque eu falei até brincando antes de começar nisso, eu já vi acontecer muito. O cara almoçou no Camila, falou que vai construir, aí apareceu um do lado dele que instala piso, não estou
desmerecendo ninguém, tá? Uma pessoa que não tem experiência na construção em todo. Talvez ele participou de uma coisa na construção. Não, eu construo para você. Ah, e quanto você me cobra? Ah, ele cobra um pouquinho desse tanto, aí ele vai com esse, na vez de com uma pessoa que cobra um pouco mais, porque ele quer economizar e a pessoa não tem experiência, e aí não consegue um empréstimo, porque ele não pode, não qualifica, não consegue isso, não consegue aquilo outro, faz várias coisas e perde o dinheiro. Então a intenção é ajudar a população com o que está acontecendo no mercado, né? Claro. Tá bom? Pode contar Obrigado, com a gente, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado a Valeu. vocês. Obrigado. Prazer. Valeu. Obrigado. Obrigado, Gustavo.